tudo bem? Pedro aqui. Hoje a gente está começando com um podcast Fora do Comum. O podcast Fora do Comum, ele é um canal da pré-candidata Cida Ribeiro. Ela é pré-candidata vereadora aqui pela cidade de Indaiatuba. E antes de a gente estar começando, eu vou explicar um pouquinho o que é podcast. O podcast é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet, cujo conteúdo deste está falando um pouquinho sobre quem é a Cida Ribeiro, por que ela pretende, quais são os seus programas, as suas ações a ser tomadas, para você conhecer um pouquinho dela. Hoje a gente está aqui com a Cida Ribeiro. Oi, Cida, tudo bem? Tudo bem. Estamos com a Sheila também, beleza, Sheila? Beleza, tudo bom, Pedro? Tudo ótimo com você. Hoje a gente vai estar conhecendo então um pouco Cida Ribeiro. Me fala uma coisa, Cida Ribeiro, quantos anos? 59, chegando já nos 60, dia 31 de março. Então esse platinado seu aí não é somente uma bela de uma pintura? Não, não é não. Isso é o tempo mesmo. Muita experiência de vida. Muita experiência. Cida, experiência de vida é essa que você quer colocar à disposição dos indaiatubanos? Sim, sem dúvida. Dá tempo de colocar ainda, Cida, a experiência? Você não acha que está um pouco tarde não para entrar na política? Não. Não? Pelo contrário, agora mesmo? que eu estou preparada para entrar na política. Olha, ó, que ótimo. Então vamos começar falando um pouquinho. Cida, me fala, vamos falar de onde veio Cida Ribeiro. É Cida Ribeiro o seu nome completo? É Aparecida de Fátima Dias Ribeiro. Aparecida de Fátima. Ou Cida Ribeiro para os mais íntimos. Ou Cida Ribeiro, os mais íntimos, isso mesmo. Entendi. Qual cidade você nasceu, Cida? Nasci em São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. É uma cidadezinha ali perto de Poços de Calda. Olha que maravilha. E fui criada em São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo. Sempre viveu lá? Sempre vivi até os 6 anos em São João e depois para São José. Sua família? A família toda é de São José do Rio Pardo. Entendi. Tem mais irmãos, Cida? Tenho sim, tenho mais 4 irmãos. E seus pais faziam o quê? Meu pai era motorista e minha mãe dona de casa. E falar nisso, é por isso então que a gente vai entrar num assunto aqui. Falando em motorista, você tem uma história bacana pra gente falar. É uma entre várias, né? Uma entre várias, né? Meu primeiro desafio de vida. De vida? De vida, Olha. de experiência, de desbravamento, vamos dizer assim, né? Entendi. Me fala um pouquinho sobre isso então, o que aconteceu? Eu saí, eu nunca tinha ido para São Paulo, nem conhecia a cidade de São Paulo. Com 18 anos, eu resolvi sair de casa para ser motorista profissional como meu pai. Só isso? Só isso. Uma mulher, 18 anos, indo para São Paulo, exatamente, a maior selva de pedra do Brasil, sem conhecer nada, nem ninguém, querendo ser motorista. E não somente motorista de um carro, você quer ser motorista de ônibus. Ônibus, eu queria ser motorista de ônibus porque minha cidade pequena, preconceito lá em cima, meus irmãos falando que eu era doida de querer ser motorista, que eles poderiam ser porque são homens, e foram. E eu não, eu era mulher naquela época, 1980, 81, então na década de 80, uma mulher no volante de ônibus ou caminhão era fora do comum, né? Muito fora do comum. Né? Isso. Até hoje ainda não é muito comum vermos, né? Não tem muitas. Não tem muitas, né? Muitas, Carro como sim. profissional de caminhão, ônibus, carretas, empilhadeiras, visto muito pouco. Também muito tenho. Pouco no Brasil. Eu fui uma das primeiras mulheres a ter o curso de empilhadeira pela Toyota, né, aqui em Sorocaba. Que bacana. E também dirijo máquinas, tenho curso de colhedora de cana, não só ônibus, mas
Você dirige retroescavadeira, Cida? A gente faz um pouco. Eu acho que você devia ensinar alguns homens a dirigir Retroescavadeira. Essa, por enquanto, eu não vou querer pegar, não. Tá perigoso Pedro, no Brasil dirigir retroescavadeira, não vou tá? querer, não. Não Tá vou querer pegar. E Cida, então fala pra gente um pouquinho, como que foi essa experiência? Você chegou a se tornar uma das primeiras mulheres a dirigir profissionalmente, né? Na cidade de São Paulo. Como começou isso aí? Sim. Qual foi o primeiro passo? O que aconteceu? Primeiro, eu entrei como cobradora. Aonde? Na CMTC, né? O que é CMTC? CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo de São Paulo. É o famoso metrô ou não? Não. CMTC... CMTC foi uma das maiores empresas de transporte coletivo da América Latina. Mas como ônibus, Como né? ônibus, Entendo. né? De transporte coletivo. E na grande maioria, só homens dirigindo ônibus. Só homens. Até hoje. Né? Até hoje? Até hoje é muito pouco. Não é comum você ver mulheres no volante de ônibus. Mas do que era, já tem. Nossa, aumentou. Aqui mesmo em Indaiatuba temos algumas mulheres dirigindo e eu acho fantástico porque Lugar de mulher é onde ela quiser, né? eu fui uma das que abri aí a porteira aí pra mulherada. Me fala pra mim, como é que foi o teste pra você? Foi fácil? O pessoal levou numa boa? Como foi a entrada na CMTC? Porque você é uma pessoa... Como eu entrei como cobradora, então até aí é fácil porque cobradora tinha. Quando a CMTC abriu para teste de cobrador para motorista, aí eu me inscrevi para fazer o teste. Mas eles não acreditavam que eu iria passar num teste para motorista. Um teste de motorista ele dura em torno de 15 a 20 minutos. Eu fiquei 45 minutos. Mas você ficou porque você não estava conseguindo? Não, eu fiquei porque o supervisor queria de todas as formas que eu cometesse algum erro. Você tá brincando? Então, logo de cara, ele já tentou me deixar nervosa e batendo no painel. Falando, então você quer ser motorista? Mas isso ele falava pra você ou falava? Não, ele falou pra mim. Mas falava alto para os Falou outros alto ouvirem para também? todos os ouvidos. Nós estávamos em 40, eu só de mulher. 40 candidatos 40 dentro do ônibus. Dentro do ônibus, exato. E aí ele falou assim, então você quer ser motorista? Eu calmamente olhei para ele e falei, não, eu sou motorista, né? Aí falou, então vamos ver se você tira essa... E falou um palavrão lá, né? Que eu não vou repetir aqui. Pode criança estar ouvindo. Exato. Né? Então, aí eu calmamente saí com o ônibus e nós estávamos na Praça da Árvore, que é plano ali. E ele me levou lá para Lapa, onde tem morros. Então, quando foi da sua vez, ele levou... A coisa foi dificultando Ele levou mais. num terreno totalmente diferente, onde estava sendo o teste com os homens. Tem muito declive e aclive nesse local. Entendi. Ele levou. E aí ele mandou fazer tudo que você possa imaginar, porque dirigir um ônibus é diferente de dirigir um caminhão. Se eu dou uma freada brusca, eu estou derrubando pessoas lá atrás. Não é a carga que está se movimentando. Exato. Então tem todo um processo para se dirigir um ônibus, né? Reduzida, freio, como sair, como parar, como passar uma lombada com um ônibus carregado. E isso sob a pressão do instrutor que não queria que você passasse, mais 40 olhares que também não estava muito simpático com você ali, Não, né? e sem contar que esse instrutor era o supervisor, né? Então é ele que mandava naquele momento. Não só ele poderia falar assim, não serve para ser motorista, como poderia acabar com a vida profissional dela, se ele quisesse. Era o supervisor dela. Vamos até falar mais que vida profissional, porque quando as pessoas, elas
elas tentam te derrubar, elas querem tirar seu sonho, não é somente o profissional, né? Isso acaba com a vida inteira de uma pessoa, né? Sim. Mas Com autoestima, né? A autoestima, ela começa a duvidar de si própria, né? E aí, Cida, como é que se desenrolou isso? Aí eu sou teimosa. Se ele me reprovasse, eu com certeza iria fazer a próxima, até eles ficar... E qual que foi o resultado do teste? Passou eu e mais 4 motoristas. E como que ele falou isso? E aí ele disse o seguinte: ó, pessoal, passou 5 de vocês. O nome que eu falar continua no ônibus para a próxima etapa. O que eu não falar, faz favor, obrigado, fica para a próxima, aquela coisa. Aí ele falou o nome dos 4 e quando ele foi falar o meu, ele virou e falou: infelizmente, ela não arranhou uma marcha e vocês são testemunha. Não posso reprovar ela. Chupa, instrutor. E passei para a segunda fase. Só que na segunda fase eles me reprovaram. O que você fez de errado? Eu nada, só não tinha altura de 1,60. Como isso? A minha altura é 1,57,5. 1,57,5. E a altura de um motorista pelo estatuto tem que ser 1,60 m. Estamos falando de 2,5 cm? Exatamente. 2,5 cm ele queria tirar seu sonho. Exato. Parece comum isso, né, na vida. É comum na vida profissional. Voltei para a garagem, inconformada com isso, né? Voltei lá para cobradora e fiquei matutando como que eu poderia reverter essa situação. Aí eu comecei a notar que tinha homens dirigindo com 1,5 m. Aí eu comecei a pegar prontuário, nome e tal, e fazer um relatório e falar, porque esses homens... Não vai falar que você andou pelo pátio com uma régua na mão. Com a fita métrica. Você tá brincando? Sim, eu fui em várias garagens, não só a minha que eu trabalhava, trabalhei muito na Barra Funda, e as outras, e fiz um relatório, uma relação de homens, tudo com 1,5 m, 1,55 m, 1,50 m, muito abaixo de mim. E eu falei, porque eles então podem dirigir e eu, por ser mulher, não? Então, vamos para a imprensa, vamos... Aí, antes que isso estourasse na imprensa, o prefeito era o Jânio Quadros, aí ele resolveu não pegar briga com isso e aí me promoveu eu como motorista. Que foi um total direito, né? Você conquistou, né? Não foi nada fora do comum. Não teve nada de graça. Não teve nada. Ninguém deu nada de graça. Legal. Não, porque eu passei, né, num teste. Eles mudaram o estatuto. Depois de você mudaram? Exatamente, 1,57 m. Muito bom, muito bom. Senhoras e senhores, a gente está ouvindo aqui o podcast Política Fora do Comum, o podcast da pré-candidata Cida Ribeiro. Hoje a gente está falando um pouquinho da vida dela e a gente vai falar daqui para frente sempre um pouco mais. Histórias sobre a vida dessa pré-candidata que está se lançando aqui na cidade de Indaiatuba. E falando em Indaiatuba, Cida, pré-candidata a vereadora, me conta isso. Ela não... Realmente, se você acha que dá conta, você conhece Indaiatuba... Melhorando a pergunta do Pedro, assim, ó, você teve um desafio lá atrás, né, profissional, e você transportava pessoas naquele veículo, né? Naquele ônibus. Sim. Aí só que era 42 pessoas, no máximo. Porque a lei eram lá 362, viu, Sheila? E não é esse melzinho na chupeta que é tudo hidráulico, não. Era no braço mesmo. Mas é diferente de falar assim, eu vou verear em uma cidade para 239 mil pessoas. 239 mil pessoas, tem uma diferença
Que comparação você faz com esse desafio? Esses dois desafios? Vou dirigir do mesmo jeito. Só vai aumentar as pessoas. Tá certo. Não é? Ô Cida, a gente está vendo que é um desafio muito grande, né? Mesmo porque hoje a Câmara Municipal, ela, na sua maioria, são homens, né? Acho que a gente temos uma mulher apenas, né, na Câmara Municipal. Das 12 cadeiras. Das 12 cadeiras, uma ocupada por mulher. E você acha que existe a necessidade, existe a possibilidade de ser ocupado por mais mulheres? Você acha que... Qual que é o seu pensamento sobre isso? A necessidade existe. A mulher tem que ser mais participativa dentro da política. Temos que mudar, né? Renovar a política, não só em Indaiatuba, como em todo o nosso país. E hoje a mulher, infelizmente, é um número muito pequeno participando da política. Apesar de ela ser 50% do eleitorado no Brasil. Exatamente, né? Então, eu acho que a mulher, ela tem mais, como posso dizer, mais sensibilidade para dirigir determinados pontos, visão. Uhum. O homem tem uma visão, a mulher tem outra visão. Essas duas visões têm que estar juntas, né? Não, então eu estou bem acostumada, isso aqui é só para homem. Não, a mulher não pode fazer isso. Então esse desafio eu já tive na minha vida, não só na área de motorista, em outros aspectos também de vida. Então, para mim, estou mais do que preparada para enfrentar qualquer tipo de discriminação. Podem bater em mim à vontade, que o meu couro é duro mesmo, e tenho certeza que tenho muito a contribuir com uma cidade que eu escolhi para viver e escolhi para minha velhice e quero morrer aqui. Então, se eu escolhi essa cidade para terminar a minha vida, eu quero ela ainda melhor. Maravilha, maravilha. Cida, você tem algumas bandeiras muito interessantes, alguns programas bem bacanas que para você poder estar passando para a gente vai estar descobrindo mais isso no próximo podcast. Esperamos contar com a sua audiência e você encontra os podcasts da Cida Ribeiro e todas as informações sobre o seu programa, todas as informações necessárias nas suas redes sociais, no seu site oficial, que é cidaribeiro.com.br. No Facebook é @soucidaribeiro e também no Instagram @soucidaribeiro.